Então, bem-vindos e bem-vindas àqueles que vão ver essa prática do Hora de Pausar depois. Aqui na sala a gente já fez uma pausa, um check-in, e agora a gente caminha para um diálogo consciente sobre um tema que para mim é muito caro, muito querido, e, e é um convite para que a gente possa refletir juntos como é que a gente pode cultivar as 5 qualidades espirituais sugeridas pelo Buda há 2.500 anos atrás, e que certamente tem alguma relação com outros ensinamentos do yoga, do Sankhya. Enfim, a gente sabe que toda a filosofia budista bebeu dessa fonte, né? O próprio Buda, ele era, de certa forma, um yogi, ele era um meditador e ele aprendeu com vários professores que bebiam dessa fonte, né? Do Hatha Yoga e das outras práticas daquela época. Então, hoje é engraçado, eu tive a experiência de fazer uma tatuagem, né? Eu fiz uma tatuagem já há muitos anos e as minhas tatuagens são sempre budistas, tem alguma coisa a ver com budismo, né? Uma roda que eu tenho aqui, que são os 8 passos do caminho, que já está bem desbotada, velhinha, e que talvez eu tenha que um dia refazer, né? E aí eu resolvi fazer umas folhas da árvore Bodhi, que é a árvore da figueira, que é onde o Buda se iluminou. E aí, coincidentemente, a moça fez 5 folhas, né? Ela fez 5 folhinhas, tá ainda até com plástico, com a segunda pele. E essas 5 folhinhas me lembraram as 5 faculdades espirituais. E foi tudo meio que uma coincidência, assim. Ela escolheu 5, eu falei, ok, vamos fazer 5. E esse tema me veio como algo que eu quero lembrar, que eu preciso lembrar na minha vida, principalmente nos momentos de confusão, de desânimo, em que eu não estou acreditando mais em nada, ou que a minha mente está muito irritada, ou que eu caio numa tristeza profunda, fruto de alguma frustração, decepção comigo ou com alguém. Então eu olho, né? Agora eu vou ter como olhar aqui, né, para minha pele, que é uma coisa que também é impermanente. Ela está mudando, né? É uma pele que já tem uma idade. E, e aquilo ali vai estar ali para me lembrar, de alguma forma, né? Mas a gente não precisa marcar o nosso corpo para lembrar, a gente pode lembrar usando a nossa faculdade da memória. Então, o Buda foi muito sábio quando ele escolheu essas 5 faculdades, né? 5 habilidades. E ele falava que essas 5, elas são poderes. Por quê? Porque quando a gente cultiva isso, mais e mais, e todo dia um pouquinho, isso se torna um poder, né? O que vem na sua mente quando você pensa em poder? Às vezes é uma palavra que também dá um pouco de medo, né? Poder que machuca, né? O poder que intervém, o poder que é usado para ferir, para punir, para se colocar acima do outro. Não, aqui eu estou falando de um outro poder, um poder de liberação, de estar mais livre dos nós, de estar mais livre de ser escravo de emoções que são mais difíceis, né? Estar livre da ignorância, da confusão mental. É esse poder. E quem sabe o poder até de influenciar os lugares onde a gente está, porque a gente pode não reproduzir a violência desses lugares, ou a gente pode trazer uma palavra amiga, ou a gente pode ajudar um amigo, uma amiga, alguém a sair de uma confusão, se a gente tem esses poderes. Então, tudo bem essa ideia de poder para vocês? Poder pode ser uma coisa benéfica e que leva para a saúde, para a ética, para. Ok. Eu gosto muito também da ideia do poder dos superpoderes, dos super-heróis, né? A gente que veio das historinhas de Marvel e outros, né, heróis, heroínas, a gente tinha lá o que tinha o poder de transformar as coisas em gelo, né? Não sei se vocês lembram que tudo virava água e gelo, né? Acho que eram os gêmeos. O poder do homem elástico, né, que consegue ir longe, o poder de ver além das paredes, né? Então isso também tem uma ideia de poder. Então eu gosto de pensar o Buda e os seus discípulos meio que como super-heróis, né, mantendo aí só uma metáfora, né, de bom humor, mas de que eles tinham poderes, né? Uma pessoa que tem o poder
praticar de maneira tão constante, de lidar com a sua mente de uma forma, de ter compaixão nos momentos em que o ódio é a primeira coisa que vem, isso não seria um poder, né? Um superpoder de um super-herói? E é bonito ver que os amigos e discípulos do Buda, quando a gente lê as histórias deles, mais ou menos como Jesus tinha os 12 apóstolos, né? Os 12 amigos dele, que praticavam com ele, né? A gente vê que cada um tinha um superpoder. Então, por exemplo, o Anuruddha, que era um dos discípulos mais antigos do Buda, ele era dito que ele tinha essa visão, como se fosse um terceiro olho, né? É um nome que a gente usa, mas que me parece um pouco místico, né? Místico no sentido de muito, um nome que pode causar confusão. O Anuruddha, ele conseguia ver as vidas passadas das pessoas, então ele era um alguém com um olhar que via muito além, né? E aí os outros, Sariputta, o Cássapa, cada um tinha uma qualidade, né? O Ananda tinha aquela qualidade que eu já contei aqui, uma memória maravilhosa, ele contava todas as histórias e os ensinamentos do Buda, ele sabia de cor, ele podia dar uma palestra como se fosse o próprio Buda. E era muito amoroso e compassivo, né? Sempre que alguém se aproximava e o Buda estava cansado, ele fazia toda uma facilitação para ajudar essa pessoa a ter os ensinamentos, a ser bem recebida. Então, eu vou entrar nas qualidades sobre esse olhar, né? E a Márcia fala aqui, que bom essa ressignificação do poder, né? Sim, o poder como algo benéfico, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês, vejam se vocês conseguem ver uma telinha. Sim? Então, o que a gente tem aí? As 5 faculdades espirituais. Essas 5 faculdades são qualidades da prática e da mente que devem ser trazidas ao caminho espiritual, ou devem ser cultivadas, despertadas, como se elas estivessem dormindo dentro da gente. Imagina que a gente tem essas 5 folhas, né, dentro da gente, mas elas estão assim meio murchas, né? Então a gente tem que botar água nessa planta para ela ficar mais ou menos como essa imagem assim, né? Não sei se você já tiveram essa experiência de esquecer de botar água na planta e ela faz assim, né? E aí quando você põe, ela levanta, né? Você vai lá umas horas depois, a planta já está altiva, né? Então a primeira faculdade que ele traz é a fé, sada. Mas aí a gente pode se perguntar assim, fé em quê? Fé num poder superior, fé em mim mesmo, fé na minha história, fé numa ideia de divindade, fé no destino, fé em quê? E aí o que o Buda vai trazer como fé é uma ideia de convicção, uma ideia de confiança. Não importa muito no que exatamente, mas em algo que tenha a ver com fazer a sua prática, com se direcionar para um caminho de sabedoria. É uma fé de que fazendo isso você vai ter resultado. É uma fé de que outros já fizeram e conseguiram uma liberdade mais profunda. É uma fé de que existe um caminho, uma forma. É muito mais por aí. E não uma fé que alguém vai resolver os seus problemas, né? Se eu fizer isso, 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 como um ritual, eu vou ter uma liberdade. Não, não é uma fé em rituais, né? É uma fé em um caminho de transformação. E é quando essa convicção está bem enraizada na gente, como é que a gente testa uma convicção, né? Em geral, a gente provoca a nossa mente a pensar de uma maneira, por exemplo, que é derrotista, pessimista, né? E a gente estava aqui no início falando sobre esperança, né? Esperança ativa. Por exemplo, se eu converso com uma pessoa que acha que o mundo vai acabar em breve, que realmente a situação é muito crítica, que a gente está destruindo todos os ecossistemas, ela tem uma fé, essa pessoa, mas a fé dela é de que nem vale a pena tentar, de que o mundo já está destruído.
Então, toda a construção dessa pessoa de relação consigo, com o outro, vai ser de total desânimo, impotência, não tenho o que fazer, eu desisto, né? Então, a ideia de uma esperança, de uma fé, não é uma fé cega, mas é uma fé baseada em fatos. Quando eu lembro que quando eu pratico, a minha mente fica mais clara, mais lúcida. Quando eu lembro que eu estava com a mente muito confusa e eu consegui sair da minha confusão, né? Com o apoio de um amigo, uma amiga, uma leitura, uma ação saudável. Então é muito por aí. Tudo bem esse aspecto da fé? Bom, se vocês quiserem, a gente fala das dúvidas depois. Ou pode trazer agora também. Aí a gente vem para Víria. Se eu tenho uma convicção em algo, imagina que eu acredito, eu tenho um projeto aqui. Meu projeto com vocês quatro aqui é que a gente vai criar uma coisa junto e a gente tem fé que isso vai criar algum fruto, né? Aí eu boto energia. Aí eu consigo acordar cedo para a gente vir se reunir. Aí eu consigo sentar e escrever sobre esse projeto e falar sobre ele com alegria, com motivação, né? Energia tem a ver com colocar força, qualidades para que algo nasça e continue, né? E o Buda vai falar de 4 tipos de esforço ou empenho, né, que eu acho que são fundamentais a gente entender. O primeiro é o esforço de sair de estados mentais de sofrimento, quando eu estou nele. Se eu entro num estado de confusão, de ódio, de destruição, eu consegui sair desse estado. Não é eu me punir, não é eu colocar embaixo do tapete, é eu conseguir digerir, pedir apoio e sair de um estado difícil, quando ele já está instalado. O segundo esforço ou empenho é quando eu vejo o estado mental difícil chegando, eu conseguir cuidar de mim para evitar que ele me tome completamente. É o segundo esforço. Quando é evitar que estados mentais se instalem, que são muito dolorosos ou que me machucam os outros. O terceiro empenho é criar estados mentais saudáveis na minha mente e no meu corpo. Vir aqui para meditar, abrir um livro, ver uma palestra ou um vídeo, uma coisa que seja que te traga alegria no coração ou que te faça abrir a mente, né? Tá na companhia de pessoas que te fazem abrir a mente. Isso é um esforço de criar estados mentais de alegria, de motivação, de sabedoria, de compaixão, fazer um trabalho voluntário, enfim. E o 4 é manter os estados mentais saudáveis quando eles chegam. Imagina que eu olho uma coisa, leio uma coisa e mantenho a minha mente ali por alguns instantes com alegria. Vocês acabam isso aqui e vão cozinhar, né? Ainda estão alegres, ainda estão, sei lá, sentindo gostinho, né? De estar junto. Aí alguma coisa acontece que irrita. E aí a mente já cai de novo num estado de, ai, nada funciona, ai, eu sou ruim, né? Eu não sei cozinhar, sei lá. Então a ideia é da gente tentar manter por mais tempo esses estados mentais saudáveis, né? Através de se perdoar, através de olhar a possibilidade, de lidar com a nossa raiva, tristeza, com as nossas faltas, né? Faz sentido? Os empenhos aí, a energia. E aí vem os outros 3 que eu acho que são super curativos, né? Esses 3 parece que eles ajudam os de cima. Eles são menos ativos, eles são mais acolhedores para mim. Sati, que é a atenção plena, capacidade de saber que eu estou aqui agora, né? Que eu estou com a mão apoiada na mesa, o braço apoiado na cadeira, que eu falo e eu ouço a minha voz e vejo vocês no canto da tela. E eu respiro. Essa qualidade de presença, de atenção, de não estar aqui pensando no amanhã, abrindo o WhatsApp para ver se alguém me mandou mensagem, né? E é algo que me ajuda a lembrar. Se vocês estiverem presentes aqui, provavelmente vocês vão lembrar dessa conversa.
nem que seja um pedaço, né? O problema da nossa síndrome atual, né, de transtorno de déficit de atenção, que todo mundo fala, né, hiperatividade, enfim, é que a gente não consegue lembrar. A gente larga o óculos e não sabe onde botou, né? A memória operacional do aqui e agora fica muito prejudicada. A gente lê e não sabe o que leu, né? Então, trabalhar com isso, cultivar essa atenção plena. E aí, quando eu cultivo essa atenção plena, naturalmente eu cultivo a concentração serena, que é uma mente que não gasta tanta energia. É uma mente que consegue descansar um pouco mais, não se dispersar em tanta coisa. É uma mente que consegue ficar quietinha um momento do dia ou vários momentos do dia e ficar num assunto só. Isso é difícil para a maioria das pessoas. Elas estão olhando o céu, já pensando em tirar uma foto, já pensando que isso parece, né, aquilo, então eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. Como é que é só olhar o céu por 2 minutos, né, e se concentrar nessa louça que eu estou lavando agora? Então, essa concentração, esse deixar a mente como um lago descendo numa superfície mais profunda, né, sem tanta agitação, isso é uma prática que a gente pode fazer. Isso ajuda a criar uma mente mais inabalável, né? Claro que a mente vai se tocar com a injustiça, o sofrimento, a dor, mas ela vai ganhando uma firmeza, uma raiz embaixo dessa árvore. E por último, pânia, sabedoria, lucidez, perspectiva. É não ver as coisas naquele túnel, sabe o túnel do trauma, né? Quando a gente passa por trauma, em geral, a gente vê as coisas muito. Só tem uma forma, vai dar errado, eu não tenho apoio, não vai acontecer, né? Fica um túnel com uma só possibilidade pequena, né? Sabedoria é abrir esse túnel, é conseguir ver maior, ver caminhos, ver estratégias, ver possibilidades. Eu lembro que a minha mãe falava uma coisa engraçada, que hoje eu ligo muito com isso aqui. Ela falava: inteligência é resolver problema. Eu não sei bem o que ela queria dizer com isso, mas ela falava que não adianta você ler um monte de livros, ser um intelectual, cheio de diploma. Inteligência é resolver problema. Eu tô com um problema. Como é que eu posso resolver? É pensar hipóteses, né? Só que às vezes o medo toma conta, o desânimo toma conta, né? Então esse samadhi que a gente fala tanto, né? Sama é algo, digamos, algo. Sama significa algo nobre, a gente pode chamar de nobre. E diti é perspectiva, forma de ver. Eu posso ter uma samadhi, uma forma de ver o mundo com ética, querendo evitar o mal, fazer o bem, com sabedoria, com autocuidado. Como é que eu consigo cultivar a sabedoria? Será que eu preciso ter os meus momentos sozinho, estar em grupo, fazer retiro, ler, fazer cursos, estar com pessoas que me inspiram, né, de várias sabedorias diferentes? Sabedoria. E eles se transformam em poderes da mente através dos quais ela se torna dinâmica, né, maleável, flexível, não fica uma mente rígida, o que afunda demais, o que pega fogo. É uma mente mais adaptativa e é capaz de dar fim ao sofrimento. Essa frase é poderosa, né? Dar fim ao sofrimento? Como assim, né? Que eu estou falando de sofrimentos do dia a dia, da nossa obsessão, ciúme, inveja, ódio, desânimo, desamparo, né? Esses sofrimentos que a gente pode conseguir sair, porque sofrimento é um estado mental, né? E é claro que existe o sofrimento social, o sofrimento coletivo, né? Que é um sofrimento que também pode ser cuidado com esses 5 fatores num campo social, né? E isso é algo que a gente pode também trabalhar mais, para poder dar acesso às pessoas a esses estados mentais, né? Porque muitas nem têm como parar para pensar nisso, porque não tem nem comida, né? Ou porque alguém está entrando no bairro delas atirando. Então, é difícil poder, né? Pensar nessas coisas
Então, eu me agarro no que eu tenho, né? Muitas pessoas se agarram na sua fé, né? E muitas vezes instituições usam da fé dessas pessoas e não ajudam elas a desenvolver atenção plena, concentração, sabedoria para elas serem independentes, criam uma dependência de uma fé que não ajuda, mas que às vezes cria mais confusão, né? Faz sentido isso? Como é que vocês ouvem? Como é que vocês sentem? A gente pode fazer uma pequena partilha agora e a gente entra na prática de 15 minutinhos de prática. Eu vou continuar gravando, mas a face de vocês não está sendo mostrada também. Como é que vocês sentem esses 5? Como é que vocês têm cuidado desses 5? Qual que é o mais difícil para você? O que vocês quiserem comentar, falar, um exemplo, fiquem à vontade. Eu gostei muito, pessoal. Gostei muito, Fabiana, da fala. É difícil eu me enxergar em todas agora, fazer um resumão, mas o que eu gostei muito foi sobre você falar, que me tocou muito. Você falar sobre mente adaptativa. A lembrança sempre que é importante para mim, que sobressair do sofrimento, que é um estado mental, né? Porque a gente eu estou tão acostumada a achar que aquilo é uma coisa estática, né? Sofrer é um padrão e a gente vai continuar mergulhado naquilo. E na sua fala eu reforcei uma coisa que eu venho, que está na minha cabeça, da importância da gente se fazer perguntas, né? Quando a gente tá vivendo qualquer coisa, experimenta alguma circunstância, e, e eu estou sentindo para mim que isso é muito poderoso, né? Porque me faz entender que pode demorar, que não é fácil, que é um processo às vezes muito doloroso, mas que a gente acha a resposta, né? É o que eu tenho experimentado em uma escala pequena, não sei. E aí eu vou dar como exemplo um negócio que aconteceu e ficou na minha cabeça esses dias. Eu fui numa concessionária como é que chama aquilo? Um orçamento para um problema no carro. E aí o cara foi olhar o carro, a pessoa lá, e eu fiquei sentada, e a concessionária era uma coisa muito impressionante, um chão muito limpinho, assim, um cinza clarinho, e eu olhei e tinha uma seta indicando a circulação na concessionária, né? Duas setas, uma para a saída e uma outra para o lado, pintadas de branco, muito limpinhas, né? E aí me deu um estalo na cabeça, pensando em outros problemas que eu não, né, não vou entrar aqui. Aí eu pensei assim, falei, gente, olha, um caminho indicado, né? Mas assim, o caminho que eu consigo enxergar, limpinho, é muito claro, duas possibilidades só, né? Aí depois eu olhei para aquilo e falei assim, putz, se colocasse um eixo cartesiano, um X e um Y em cima daquelas setas, olha que doideira, né? Mas eu pensei assim, cada ângulo do eixo XY seria um caminho, mas aí eu não enxergo esse caminho, né? Ele não fica claro, e as setas, o que me veio na cabeça assim, é o que eu consigo enxergar, mas também é fruto de apego, também é fruto de medo, também é fruto de insegurança, é necessidade de ter uma certeza, né? E tudo isso, assim, eu estou falando desse jeito porque eu relaciono com o problema que eu estava vendo, que eu não vou entrar aqui para não alongar. Mas aí foi uma coisa que. E aí, quando você falou de mente adaptativa, eu pensei nisso, né? O quanto a gente tem que. Quanto eu tenho que me trabalhar para ter essa mente adaptativa, porque a gente enxerga dois caminhos, no meu caso, lá, que parecem muito claros, que parecem muito definidos, mas não Uhum. são os únicos, né? Não são os Uau. únicos. E que perguntas eu tenho que fazer, eu fico me perguntando para enxergar os outros caminhos, né? E Hum. achei maravilhosas as faculdades espirituais. Eu nunca tinha ouvido Uhum. elas descritas nessa lista aí. Gostei Uhum. demais, demais. Que bom te ouvir. Obrigada, Márcia. Obrigada. Obrigada por
trazer a curiosidade e as perguntas como ferramentas para a gente não ficar só em dois caminhos, né? Dois caminhos é muito pouco, né? A existência permite muito mais, né? Quais são as formas de uma árvore crescer? Vai depender do vento, do sol, do terreno, né? A árvore pode crescer assim, 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 né? Por que que na vida a gente acha que só tem uma opção ou outra, né? Ou vai ser assim ou vai ser assado, né? Então, essa atitude da curiosidade é o que a meditação convida a gente a fazer quando a gente vê algo, principalmente que gera estresse ou que gera apego. Eu posso continuar curiosa, né? Ou eu já caio num fatalismo, né? Eu já caio num aprisionamento. Essa curiosidade é o... Tem um autor que ontem mesmo eu estava falando dele, se quiser eu até mando para vocês. Ele está em inglês, eu posso tentar traduzir, que é o Fran Pivey. Ele fala de perguntas estratégicas, né? Ele não tem nada a ver com espiritualidade, pelo que eu sei, mas ele ajuda a gente a criar perguntas que apontam para mais caminhos. E se vocês quiserem, eu mando para vocês. Obrigada por isso. Curiosidade. E as listas do Buda, né? Ele tem muitas listas, né? Os 7 fatores espirituais, 5 faculdades, 4 nobres verdades. Tem uma matemática aí dessa psicologia interessante. Mais alguém? Ou vamos para a nossa prática? Então convido vocês a sentarem e a gente passar os próximos 10 minutinhos investigando com curiosidade, com respeito, com gentileza, como é que a mente recebeu essa informação, essas ideias, e como a gente pode contemplar nesse momento pelo menos uma dessas qualidades. A gente pode cultivar agora, né, a nossa atenção plena e a nossa concentração serena. E quem sabe podem surgir as outras, né? A energia, a convicção de que vale a pena estar aqui fazendo isso. E uma sabedoria nova pode surgir dessa prática. Então, deixando a sua coluna bem apoiada, o seu quadril, seus pés no chão, fazendo os ajustes no seu corpo que ajudam a achar algum conforto, mas mantendo a mente acordada, atenta, uma atitude de energia, uma atitude viva. Se o corpo estiver muito machucado, dolorido e o deitar for a única opção, cuidando para que não caia em sonolência. Só esquentando as suas mãos um pouco, aproveitando que eu sei que no Brasil o frio é grande. E deixando esse calor ser colocado em alguma parte do seu corpo que você sinta que precisa nesse momento. E deixando o ar sair, oferecendo um pouquinho de calor para algum lugar do seu corpo. Experimentando fazer novamente. Levando para outro lugar. Percebendo a sensação. Como é relaxar esse lugar. E fazendo qualquer movimento que você precise para aliviar alguma tensão. E deixando os olhos fecharem ou ficarem entreabertos, descansando as suas mãos nas pernas ou no colo, os dedos entrelaçados, se quiser. E ouvindo o som do sino, que nos convida a essa pausa, em companhia.
E deixando que a respiração se acomode do jeito que ela quiser. Percebendo o tempo que leva um inspirar, um expirar. Deixando ela livre, sem controle. E trazendo a atenção para esse momento, para essa presença aí na cadeira, os pés em contato com o chão. A sensação das mãos, o descansar dos braços. Maciando o rosto, a mandíbula, a língua no céu da boca, os olhos. Se permitindo, se autorizando estar aqui, sabendo que a mente corre para o futuro e para o passado. E eu volto com gentileza para essa sensação aqui. Sabendo que estou num lugar seguro, em companhia. E percebendo se surge algum obstáculo, como a sonolência, a agitação, um desejo faminto por algo, fazer algo, uma irritação ou aversão com alguma sensação, com sons, uma dúvida. Será que essa meditação é boa para mim? E cuidando dos obstáculos que surgem, sabendo como trazer a mente e se perguntando nesse momento no que eu posso confiar aqui e agora. Isso é uma coisa simples, cadeira, as paredes, a internet, as pessoas aqui nessa sala, a sua história, que você vem construindo, sua rede de apoio. O que é que você pode confiar nesse momento? Essa respiração. Notando a sua relação com essa confiança. Que sensação surge no corpo, no estado mental, quando eu posso confiar em algo.
vem alguma energia, eu consigo colocar mais energia na minha postura, na forma como eu me sento, com dignidade. Quanta energia eu tenho colocado nos projetos que fazem meu coração sorrir. Como eu me sinto aqui agora ao lembrar dessa energia que eu coloco em coisas que me dão potência, que nutrem meu coração. Como é a atenção plena nesse momento? O que eu consigo notar que me diz que eu estou aqui agora? Sensação da cadeira, a voz, uma coceira no rosto. Como essa atenção plena vai convidando a mente a se concentrar, não pela força, mas por uma atitude gentil, acolhedora, de poder soltar outros assuntos para ficar aqui. Em que a mente escolheu se concentrar agora? No som, na sensação, na respiração? Qual a verdade que eu observo quando eu pauso assim? O que eu descubro sobre mim mesmo? Sobre como essa mente funciona? O que eu noto com sabedoria aqui agora? Qual a sabedoria que nasce desse momento? Trazendo a mão no centro do peito, se quiser, e de novo perguntando para o coração como a mente e o coração se sentem nesse momento. Como está o seu coração? Desejando que todos os seres possam cultivar qualidades da mente, qualidades do coração que ajudem a se liberar da confusão, do sofrimento. Que como comunidade consigamos cuidar uns dos outros.
Perceber a teia que nos conecta a todas as vidas e não sentirmos tão separados e sozinhos. Que haja paz, que haja sabedoria, que haja conexão. Fazendo qualquer movimento suave, abrindo os olhos no seu tempo, fazendo a transição devagar para esse novo momento que surge, percebendo se a mente afundou na sonolência, voltando devagar. Bem-vindos. Talvez a gente possa partilhar algo breve. A gente tem mais 3 minutinhos para fechar. O que é que eu levo da prática de hoje? Como foi? O que é que fica para mim? O que é que foi difícil? Eu gostaria. Sim, por favor, Mônica. A gente não está te vendo, mas estou te ouvindo. Eu tive quase que 2 anos de encontros individuais com a Fabiana que mudaram a minha vida. Ela me deixou em tal estado, com muitos momentos de concentração, mesmo no meio de um caos muito grande, que é a minha família, problemas graves de abusos, abusos de crianças, abusos de idosos que estão em situação muito ruins, mas que sem provas eu não posso fazer nada. Então, eu trabalho muito tudo que ela me ensinou nesses 2 anos de encontros individuais. Eu estou falando só porque eu quero agradecer a ela aqui em público. É isso. Querida, eu que te agradeço a tua confiança, a tua coragem, tua sabedoria de atravessar tanta coisa. E a gente continua junto. Se você quiser vir aqui, será muito bem-vinda. Ah, muito obrigada. Obrigada a você. Alguém mais quer oferecer algo? Algo que tocou? Eu fico com conforto. Ainda sinto a dor no peito, mas sinto confortável. É como se eu sentisse um acolhimento mesmo, né? Saio bem reflexiva com relação à prática, que tem me ajudado bastante. Essa coisa de estar num momento conflituoso e lembrar, né? Isso tem me ajudado bastante. Eu pauso. Obrigada, Silvia. E saber que a gente pode também ter essa escuta individual, quem precisar, né? E ter essa prática como a sua coisa que está aí na sua sacola, né? A qualquer momento você pode pausar e fazer as perguntas, como a Márcia falou. Será que isso não tem solução? Será que eu estou realmente sozinha? Será que eu posso... Que qualidade que a vida está me pedindo agora? Né? Será que esse cenário que eu estou projetando na cabeça é o único? Tem outros caminhos? Né? E se acolher e se dar descanso, porque uma mente que pensa sem parar nos problemas, ela também queima, né? A mente queima, né? Literalmente.
Então, poder ter espaço de cuidar das plantas, de cuidar de você, né? Ter momentos de não ficar só carregando os pensamentos sobre questões. E as questões não é fugir do problema, né? Mas como é que eu vou encará-lo e atravessá-lo sem ser absolutamente sozinha e com mais possibilidades de hipóteses, né? É isso que a mente meditativa nos traz. Não é um calmante, não é uma anestesia, é uma possibilidade de ver maior. Então agradeço profundamente vocês, Mônica, muito obrigada por essa tua fala, me emocionou muito aqui. E que a gente possa cuidar uns dos outros mesmo, de verdade. Tá bom? Um abraço muito grande para vocês e nos vemos na quinta-feira, 3h30 da tarde, quem quiser. Tem o Gota do Dharma e a quarta-feira, 8 da manhã, tem o Hora de Pausar. E no dia 28 e 29 de outubro, a gente tem um mini retiro em Teresópolis, nesse lugar lindo chamado Vrajabhumi, que é uma pousada com comida maravilhosa, com uma natureza linda, uma sala de meditação em cima de um lago. Então, quem quiser vir vai ser bem-vinda. E é uma forma da gente se ver, estar junto, praticar meditação, escrita consciente, trabalho de movimento corporal bem sutil, né? A gente vai conhecer o trabalho de várias autoras interessantes, Charlotte Selver, Joanna Macy, enfim, vai ser um momento bem bonito. E tem bolsas para quem precisa, então espero poder ter vocês aí com a gente, tá bom? Um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau.